A gente vai agora passar para a segunda mesa. Acho que a gente pode tentar juntar, se tiver alguma dúvida, já no final da terceira mesa, porque acho que vai ser uma complementariedade de cada uma dessas mesas, né? A gente falou uma parte aqui, depois vai ter agora sobre a tomada de decisão apoiada e depois sobre as hipóteses de não cabimento, né? E aí, de repente, algumas dúvidas que possam até já ter surgido, elas podem vir a ser respondidas pelas outras duas mesas, tá? Então, eu chamo, então, a doutora Estela Reich. Então, a doutora Estela é advogada, tem especialidade nesse tema e vai trazer para a gente, né, sobre a tomada de decisão apoiada e a experiência de outros países. Obrigada. Bom dia para todo mundo. É um prazer estar com vocês aqui. Acho que antes de começar a falar um pouco na linha do que a doutora Renata e a doutora Sandra já colocaram, a gente tem um desafio aí, né? Que é trabalhar com essa questão de reconhecer as diferenças, incluir as pessoas com deficiência e prover esse apoio, né? Então, a legislação avançou, né? A Lei Brasileira de Inclusão prevê expressamente o mecanismo da tomada de decisão apoiada. Prevê, na verdade, vocês vão trabalhar isso mais ao longo desses 2 dias, eu acho, mas um ponto importante é a indicação de 2 pessoas de confiança que a apoiem, né, na sua tomada de decisões. E aí eu acho que já tem uma primeira questão, né? Como é que a gente trabalha essa questão de ter 2 pessoas para apoiar, né? Como é que no mundo se trabalha essa questão do apoio? Será que existem outras, né, possibilidades que não, como a nossa lei colocou, quer dizer, 2 pessoas que provejam um apoio? Então, eu trouxe para vocês aqui uma série de informações. A minha intenção é mais trazer notícia para vocês de outras coisas que estão acontecendo aí mundo afora, né, em relação ao tema da tomada de decisão apoiada. Acho que a primeira coisa importante da gente falar é que tomada de decisão apoiada pode ser uma coisa provida por uma única pessoa, por 2 pessoas ou por um grupo de pessoas, né? A nossa lei fala em 2 pessoas, mas existem outras formas da gente operacionalizar o apoio. Tem países em que esse apoio é provido pelo próprio Estado. Então, o Estado dispõe de um mecanismo de apoio. Os apoios podem ser formais ou informais, né? Então, os informais, a própria família muitas vezes faz o papel do apoio informal para coisas mais da vida cotidiana, né? Em relação a esse aspecto, e isso é uma coisa que a gente também se preocupa, e todos os projetos pilotos que foram feitos em relação ao tema endereçam essa questão, que é esse cuidado informal provido pela família como algo que, em última análise, acaba sendo um mecanismo de superproteção. A doutora Sandra falou um pouco dessa coisa, né, que eles são bibelosos. É um pouco isso. É a família querendo ajudar, mas na perspectiva de ajudar, acaba o quê? Não respeitando a vontade, não deixando que a pessoa com deficiência se expresse e manifeste aquilo que ela deseja, né, aquilo que ela quer. Mecanismos formais, muitas vezes, aparecem em momentos para tomada de decisões mais complexas, que envolvem temas mais difíceis, né? Aqui no Brasil, o que a gente tem, né, é uma proposta de um mecanismo de tomada de decisão formal. O formal, ele está previsto em lei, né, e ele trabalha nessa perspectiva, eleição de alguém, de 2 pessoas para apoio. Um outro aspecto que é interessante, que isso é uma coisa que está sendo discutida mundo afora, não é só aqui, né? Aqui a gente tem a figura das pessoas, em outros lugares a gente tem a figura das redes de apoio. E uma pergunta que fica é de que forma a gente poderia reconhecer, legitimar esse apoio conferido pelas redes, né? Então, dentro do próprio sistema de garantir proteção de direitos, digamos que no Brasil a gente criasse um serviço de apoio, né? Será que esse apoio seria legitimado? Como é que legalmente a gente veria esse apoio, né? Se a gente teria como trazer isso para dentro do que a Lei Brasileira de Inclusão denominou de tomada de decisão apoiada.
relação ao mecanismo da família, eu trouxe algumas coisas interessantes. Então, é muito comum que a família seja o próprio apoio. Eu acho que tem alguns pontos delicados em relação a esse papel da família que, lógico, a gente sempre tem que ter isso em mente. Não é que eu estou dizendo que a família não pode ser um mecanismo de apoio. Eu acho que sim, pode, mas eu acho que tem alguns pontos importantes que é a família fazer suposições sobre o que é do melhor interesse da pessoa. A família estar diretamente envolvida naquela decisão, está sem paciência, às vezes está estressado, às vezes tem milhares de coisas que envolvem e de alguma forma você interfere, né, na liberdade daquela pessoa manifestar o que ela quer. A situação da família se sentir culpada pela situação da pessoa, né, e muitas vezes ao invés de dar a liberdade necessária, acaba super protegendo. Em algumas situações, quando não é família tão próxima, né, é alguém mais distante, é um tio, é um primo, enfim, é não conhecer a realidade da pessoa, né, é não conhecer aquilo que aquela pessoa quer, aquilo que, né, como aquela pessoa deseja conduzir a sua vida. Uma outra falha que acontece muito comumente é ter poucas expectativas em relação ao que a pessoa pode alcançar. E a própria família não acreditar no potencial daquela pessoa com deficiência. Subestimar as habilidades de tomada de decisão. Continuar a tratar a pessoa com deficiência como criança, né? Infantilizar, quer dizer, não entender que uma pessoa com deficiência tem condições de decidir a própria vida. E temer as consequências decorrentes de situações desafiadoras. Então, assim, como é que eu vou deixar a minha filha casar? A doutora Sandra falou muito do casamento, eu sempre brinco, né? Que é a coisa do discernimento para casar. É isso. Então, é um pouco desse elemento que a gente não pode temer pelo que eles vão passar na vida, né? É que como mães, né? Eu falo aqui também como mãe, a gente sempre tem medo do que pode acontecer com os filhos. A gente tende a tomar por eles as decisões para evitar que eles sofram, que eles errem, que dê errado, né? Que eles chorem. Mas no fundo é isso. Eu acho que também é um elemento importante quando a gente fala do apoio provido pelas famílias. Um outro meio comum do apoio, e por isso que eu falei de novo, do apoio dos pares e em que medida esse apoio de pares poderiam não ser reconhecido, né? Acho que isso a gente pode pensar de como trabalhar isso, mas seria o apoio dos pares, quer dizer, pessoas com deficiência apoiando as próprias pessoas com deficiência, né? Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de jovens com síndrome de Down que contam suas experiências, eles ajudam, em última análise, outros jovens a passar por situações semelhantes, né? Quem melhor do que eles mesmos para contar do que eles viveram e como eles lidaram com aquela determinada situação. Outra forma de apoio são redes de apoio. E daí a gente vai começar a entrar um pouco no que acontece fora do Brasil. Então, no Reino Unido tem uma determinada atividade que eles chamam Circle of Support, que é círculo de apoio. Como é que funciona isso? É um grupo de pessoas que se reúne para prover apoio para aquela pessoa que precisa do apoio. Que grupo de pessoas é esse? É um grupo informal. Em geral envolve quem? A família, as pessoas do bairro, as pessoas com quem essa pessoa com deficiência tem algum contato, eventualmente se é uma pessoa que trabalha, pode ser alguém do próprio trabalho. Então, essas pessoas se reúnem com uma determinada periodicidade que sozinhos eles definem. Em geral, quem puxa essas reuniões, quem determina o que vai ser tratado é a própria pessoa com deficiência. Então ela marca, fala, pessoal, vamos se reunir na minha casa, tal dia, porque eu queria conversar com vocês sobre esse assunto, sobre essa situação. Então, sobre um emprego novo que eu quero ingressar, sobre um curso que eu quero começar a fazer, sobre abrir ou não uma conta no banco, enfim. E esse grupo de apoio vai ajudar essa pessoa a tomar a decisão em relação ao que fazer naquela situação concreta. É um mecanismo informal. Né? Então, é a própria pessoa que chama esses apoiadores, e isso acontece muito mais a partir de demandas pontuais que a pessoa apoiada coloca. Na Finlândia, já tem uma outra coisa interessante, que daí sim é um mecanismo formal, né? Então, existe uma estrutura que chama Open Dialogue, que é diálogo aberto. Eles hoje se conformam como uma alternativa, pessoal, dentro do sistema de saúde mental, para quê? Para apoiar pessoas diagnosticadas com psicoses, por exemplo, com esquizofrenia. Tá?
Então, como é que funciona esse mecanismo? Primeiro, eles atendem por demanda. Então, a pessoa entra em contato, diz que ela precisa de apoio, e até 24 horas depois do contato, essa equipe do Open Dialogue se mobiliza para atender a pessoa. A abordagem é super flexível, né? Então, assim, eles vão dialogar com a pessoa numa linguagem que aquela pessoa consiga entender. Os encontros, onde eles se encontram com essas pessoas, né? Para não institucionalizar, para não ter essa coisa de trazer a pessoa para dentro de um sistema, né? Eles se encontram com a pessoa na casa dela, em cafés, em outros lugares públicos, né? Para que não se institucionalize essa relação. A pessoa que busca o apoio pode vir acompanhada da sua família, dos seus amigos, enfim, pessoas próximas com quem ela costuma conviver e que tem contato com ela. E o que eu achei interessante desse sistema é que, assim, a equipe responsável não entrevista a pessoa. Você não coloca a pessoa na berlinda e começa a perguntar para ela quais são as questões da vida dela, né? Então, a primeira coisa é isso, você não põe a pessoa em foco. A pessoa é que vai se colocar e trazer para esse grupo as demandas que ela tem. Não se usa a linguagem médica. Então, nós estamos falando aqui, na verdade, do sistema de saúde mental. Mesmo sendo dentro da área da saúde mental, não se usa a linguagem médica, o que facilita muito, né? Não só por ser uma linguagem mais acessível, mas porque, de novo, eu acho que a gente começa a desmistificar que tudo que acontece na área da saúde mental só pode ser abordada sob a ótica da saúde mental. Um pouco trabalhar essas quebras de paradigma. A gente precisa trabalhar com as pessoas numa linguagem mais facilitada. Então, a ideia é o quê? Encontrar soluções e ajudar essa pessoa a tomar decisões em relação a tratamentos, em relação à medicação. Eles evitam ao máximo o uso da medicação, né? Então eles trabalham muito na perspectiva de não medicar. As demandas são trazidas pelas próprias pessoas. E o que eu achei muito interessante são os resultados desse trabalho. Daí que eu acho que, assim, eu vou trazer para vocês experiências que estão acontecendo fora, para a gente pensar como a gente poderia trabalhar isso aqui. Será que no Brasil a gente não poderia se inspirar um pouco no que acontece fora e trazer, né? Então, o que é interessante, assim, eles fizeram, esse pessoal do Open Dialogue, um estudo de acompanhamento dessas pessoas depois do primeiro episódio que elas tiveram de psicose, né? E após 5 anos desse primeiro momento, o que eles detectaram? 82% das pessoas apoiadas por essa iniciativa não tinham mais sintomas psicóticos. 86% dessas pessoas retomaram seus estudos e o seu emprego, né, em período integral. Apenas 14% dessas pessoas acabaram recebendo algum tipo de pensão por deficiência, algum subsídio governamental em função da sua situação. Quer dizer, voltaram a ser pessoas independentes, né, donas da sua própria vida. Apenas 29% dessas pessoas acabou usando medicação neuroléptica em alguma das fases do tratamento. O que é interessante? Se a gente comparar isso, eu pus em letras bem pequenininhas ali embaixo, mas eu queria lembrar dos dados. Teve um outro estudo que foi feito antes, né, entre 91 e 92, lá em Estocolmo, e usando o mesmo critério, né? Então, após o primeiro episódio, 5 anos depois, a situação dessas pessoas. E eles constataram que o tempo médio de hospitalização dessas pessoas foi de 110 dias. E que a medicação neuroplética foi utilizada em 93% dos casos. Então, como resultado desse status quo anterior, claro, era um outro lugar, mas a situação muito parecida. 62% dos pacientes dependiam de uma pensão ou de um apoio, de um benefício governamental por conta da sua deficiência. Então, eu acho que esse exemplo do Open Dialogue e o que está acontecendo na Finlândia é uma coisa muito interessante. Porque, em última análise, quando a gente pensa pessoas com deficiência, público beneficiário, a gente está falando do quê? Política pública. A gente está falando do quê? Recurso, né? Então, quando a gente vê dados como esse, que internação reduz, medicação reduz, que o ganho de benefícios, né, uma pensão, qualquer que seja o apoio, reduz. Eu não sei, só aí eu acho que a gente tem um elemento para pensar que talvez valha a pena a gente, né, como é que a gente trabalha isso, né? Não só a gente melhora a qualidade de vida das pessoas, como a gente reduz o custo para o Estado e deixa que o Estado tenha recursos para investir em outras coisas, também na área da deficiência, né? Então, eu achei um exemplo interessante, porque os resultados mostram aí um cenário bastante otimista.
na Suécia. Na Suécia tem uma coisa muito curiosa, que se chama o ombudsman pessoal. Então, o que é a tal da figura do ombudsman pessoal? Também é um modelo de tomada de decisão apoiada, que geralmente é oferecido por organizações da sociedade civil. Tá? Então, um pouco qual que é o histórico disso? De onde que surgiu a figura do ombudsman pessoal? No início da década de 90, o governo sueco reuniu um grupo de especialistas, um comitê, para propor reformas no campo da saúde mental. Criaram, então, decidiram estabelecer um serviço pessoal de apoio para essas pessoas, para que elas pudessem, na verdade, coordenar os vários serviços que o Estado já oferecia. Porque, assim, a realidade é sempre meio parecida, né? O Estado oferece o apoio, as pessoas às vezes não sabem direito para onde vão, quem elas procuram, como é que elas iniciam, aonde que elas buscam o apoio. Aqui é muito comum, né? A pessoa vem, daí procura a defensoria, daí faz o encaminhamento, daí vai, volta, enfim. É igual em todo mundo, não é diferente do que é aqui. Então, eles criaram esse grupo para trabalhar numa reforma para que essas pessoas tivessem um apoio para melhor aproveitar essa estrutura de suporte que o Estado já dava. E que elas pudessem viver com mais autonomia. Em 95, então, o governo sueco abre um convite, né, para que as organizações interessadas em assumir esse serviço se candidatassem para um projeto piloto de 3 anos. E uma das organizações, que é a Peoskin, foi selecionada. Né? Tem várias outras organizações que fazem isso. Eles não são a única, mas eles são, eu acho, o caso mais emblemático, por isso que eu trouxe o caso deles para vocês conhecerem. Então, quem que é o público-alvo? Quem são as pessoas apoiadas na Suécia por meio dos ombudsmans pessoais? Pessoas com deficiência psicossocial. Então, hoje isso não é estendido ainda a pessoas com deficiência intelectual e nem para idosos, porque tem uma coisa interessante aqui. Quando a gente fala do mecanismo de tomada de decisão apoiada, esse mecanismo também poderia ser usado para idosos. Né? Eu fui questionado um tempo atrás, eu fiz uma atividade em Campinas e uma das técnicas do INSS que participou acabou trazendo uma pergunta que era em relação ao Alzheimer. Né? Então, puxa, gostei tanto dessa tomada de decisão apoiada, a gente pode aqui no INSS aplicar isso para casos de pessoas que têm Alzheimer em estágio inicial. Mas, de novo, o Alzheimer entra dentro do campo das doenças mentais, né? Então, continua não sendo na área da deficiência, mas, enfim. Então, tem um pouco essa coisa de como é que a gente amplia. Na Suécia, eles também estão discutindo isso. Hoje, ainda é só para pessoas com deficiência psicossocial. Não é necessário comprovar a deficiência. Isso eu acho que é uma outra coisa interessante. Aqui no Brasil, a gente tem muito essa cultura do laudo para cá, laudo para lá, e traz o documento e o laudo lá para apoio. Esse serviço não precisa de nada para comprovar. A pessoa diz que ela é e ela vai receber o apoio que ela precisa. Quem que são esses ombudsmans pessoais? Né? São vários tipos de profissionais. Então, tem assistentes sociais, tem advogados, tem pessoas que trabalham mais na área financeira, então que ajudam na parte de consultoria financeira. Então, tem diversos profissionais que atuam como ombudsmans. Para que eles ajudam? Em que assuntos eles ajudam? Quaisquer tipos de assuntos? Questões familiares, questões de saúde, questões financeiras. No que a pessoa precisa do apoio, ela recorre a esse ombudsman pessoal e ele vai ajudar ela o quê? Obter informação, entender a situação. Porque acho que tem uma coisa interessante da tomada de decisão apoiada, que no primeiro momento, quando a gente fala tomada de decisão apoiada, parece que é só a pessoa ir lá e decidir. Né? Vai decidir fazer isso ou fazer aquilo. E não é. Porque para que a pessoa possa decidir, né, primeiro ela tem que o quê? Obter informação para entender sobre aquele determinado assunto. Ela tem que entender as consequências relacionadas àquela tomada de decisão. Ela tem que entender o que acontece se ela vai por um caminho ou se ela vai por outro caminho. Né? Ela tem que entender quais as possíveis decisões que ela poderia tomar. Então é complexo o processo, não é automático. Né? Então, esse ombudsman ajuda essa pessoa em todas essas etapas do processo decisório. Eles têm uma carga de 40 horas semanais, então é o trabalho deles, não é que eles fazem isso nas horas vagas, é uma função. Eles têm horários flexíveis, isso é interessante também, adaptados ao horário daquelas pessoas. Né? Então, ele não trabalha necessariamente das 8 às 6, ele trabalha na hora que a pessoa precisa do atendimento dele. Trabalham de suas próprias casas, de novo, com a ajuda de internet e telefone,
ou também atendem as pessoas em locais neutros. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque em mais de uma experiência internacional, tem muito essa pegada de vamos trabalhar em locais neutros, vamos dialogar com essas pessoas fora das instituições, né? Não vamos colocar as pessoas nas caixinhas. Eu acho que isso é uma coisa interessante, também uma mudança de paradigma, né? Então, o que mais que acontece na Suécia que eu achei interessante? Na Suécia existe um sistema de curatela parcial, que aqui no Brasil a gente também já tem, só que lá também é usado para assuntos basicamente financeiros, né? Tudo que relacionado à questão financeira tem a tal da curatela parcial. Quem está em situação de curatela não pode assinar contrato ou gerenciar conta bancária, mas tem preservados outros direitos. Então pode votar, pode decidir sobre tratamentos médicos, bem como ficou aqui a nossa LBI. E tem uma outra figura, né, que é a tutela, e que eles chamam a eleição de um goodman, que é a figura que vai dar o apoio. Então, o tutor apoia a pessoa com deficiência em relação de forma mais preponderante em relação a questões financeiras, mas ele não decide em lugar da pessoa. Então, ele não é um curador como a gente tinha aqui, aquela ideia do curador que rege a vida da pessoa com deficiência, né? Ele apoia a pessoa, ele não decide no lugar da pessoa. Quem tem tutor pode operar conta bancária, mas tem um limite que é interessante. O tutor pode restringir a pessoa de praticar determinadas transações. Então, é meio híbrido, porque ele não decide a vida da pessoa, mas ele tem um poder limitador. Então, se ele acha que a pessoa vai fazer alguma coisa que não é boa, ele tem o poder de ingerência. O quanto isso respeita ou não a vontade, fica aí no ar para vocês pensarem, né? Mas, na prática, o que é interessante? Curador e tutor são mecanismos que a lei prevê, né? A figura dessas duas, do tutor e do curador. Os ombudsmans pessoais não têm previsão em lei, né? Não é uma figura criada dentro do sistema jurídico, é um apoio externo, formal, mas externo. E eles não são uma alternativa de substituição. A ideia não é que eles substituam, a ideia que eles estão conduzindo na Suécia é que permaneça o sistema da curatela parcial, do tutor para essas outras coisas e a figura desses apoiadores particulares. Então, por exemplo, eu posso ter... por exemplo, eu quero adquirir um bem, até eu coloquei o exemplo ali. E eu tenho um curador. E o meu curador se opõe à aquisição daquele bem. O que eu posso fazer? Eu posso consultar o meu ombudsman pessoal e pedir para que o meu ombudsman pessoal me ajude a dialogar com o meu curador para mostrar para o meu curador que a minha vontade tem que prevalecer, para me ajudar nesse trabalho com o meu curador e dizer, olha, eu quero comprar aquele carro. Então, essas figuras, na verdade, convivem. Um outro exemplo, eu quero morar sozinha. A minha mãe é minha curadora, a minha mãe não deixa. De novo, eu vou falar com o meu ombudsman pessoal, pedir para ele dialogar, me ajudar no diálogo com a minha mãe, para que eu possa morar sozinha. Alguns resultados também que eu trouxe que eu achei interessantes. Hoje, na Suécia, tem cerca de 300 apoiadores, 300 ombudsmans pessoais, que atendem cerca de 6.500 pessoas. 84% dos municípios na Suécia incluíram a figura dos ombudsmans pessoais dentro dos serviços sociais. E daí o que eles colocam lá nos estudos que eu localizei sobre o tema é que as pessoas com deficiência que são apoiadas exigem menos cuidados, porque elas são mais independentes, e a sua situação psicossocial melhorou depois que elas passaram a contar com esse apoio e o que também na prática a longo prazo, de novo, reduz custos para o sistema social. Eu estou insistindo nessa coisa da redução de custos, não é porque eu sou chata, mas é porque, ao contrário, porque eu sou muito militante, porque eu defendo com unhas e dentes a inclusão e porque eu trabalho com direitos humanos, sempre o que eu escuto na contramão de tudo que eu defendo é quem é que paga a conta. Quem é que paga a conta? Da onde você vai tirar dinheiro para fazer tudo isso acontecer? Então eu trago esses dados para mostrar que tudo isso que a gente pode fazer são coisas que, em última análise, até financeiramente são vantajosas, né? Até em termos de redução de custo para o Estado. Me parece que são alternativas para a gente amadurecer. No Canadá, o Canadá tem um sistema avançado em relação ao mecanismo de apoio. Então, eles começaram lá no final da década de 80, 90. Já desde então, eles tratavam aí do mecanismo da tomada de decisão apoiada. Em 92, a Associação Canadense para a Vida Comunitária desenvolveu um relatório
falando sobre alternativas, já trabalhando tudo isso que a gente está trabalhando agora aqui, alternativas à curatela, princípios sobre a tomada de decisão apoiada. Então, eles partiam do pressuposto que o quê? Curatela era baseada no equívoco de que a autonomia pessoal só pode ser exercida de forma independente. Então, em última análise, eu estou dizendo o quê? Ao contrário senso. Eu posso ter autonomia com apoio, não só independente. A pessoa pode ter apoio e exercer a sua autonomia, e continuar sendo autônoma com apoio. E, bom, a tomada de decisão apoiada foi vista como um modelo de autodeterminação, né? Então a pessoa gerenciando a própria vida, baseado em 3 pressupostos, que eu acho que isso nos ajuda muito nos discursos que a gente tem que fazer ainda aqui no Brasil para convencer as pessoas de que a tomada de decisão apoiada é uma coisa importante. Todos os adultos têm direito à autodeterminação e o direito de tomar decisões que afetem suas vidas com o apoio de familiares e amigos de sua escolha. Todos têm vontade e são capazes de fazer escolhas. E a lei deve reconhecer o apoio prestado e não discriminar com base nas percepções de capacidade mental. Então, isso dialoga com tudo que a doutora Renata e a doutora Sandra já falaram na primeira mesa. Então, em 93, o governo do condado de British Columbia, eles aprovaram 4 leis. Uma lei que chama Representation Agreement Act, que fala do acordo de representação. Uma lei que vai falar sobre curatela de adultos, que é Adult Guardianship Act. Uma lei que fala sobre curadoria pública. E uma lei que é mais na área da saúde, que vai falar sobre cuidados de saúde, consentimento e admissão relacionados a temas de saúde. Então, essa lei de acordo de representação, ela permite o quê? Que as pessoas autorizem 1 ou mais apoiadores. Lá não tem limite de 2, né? Aqui no Brasil, ao contrário, se exigem 2 pessoas. Lá, a lei é mais aberta, ela não estabelece quantas pessoas. Então, ela deixa o quê? A oportunidade para pessoas adultas se planejarem para futuras incapacidades e evitarem ter que um tribunal nomeie um curador. Então, a pessoa, antes de ter o problema, é prévio, é preventivo, né? Ela, de alguma forma, manifesta e deixa claro como é que ela quer que as coisas sejam conduzidas a partir do momento que ela não consiga mais, sozinha, tomar suas decisões de vida. E também esse mesmo mecanismo serve para quê? Para jovens com deficiência intelectual evitarem a nomeação de um curador judicialmente, né? Então, tem 2 tipos de acordos que a lei prevê. Um que é destinado para adultos que precisam de apoio na tomada de decisão sobre alguns ou todos os aspectos da vida, né? O outro... Então, isso aqui supera o quê? Supera a noção de que ou a pessoa tem capacidade ou ela não tem, né? A gente sai dessa zona do tudo ou nada para trabalhar o quê? Numa perspectiva de que aquela pessoa pode ter capacidade para decidir sobre algumas coisas da vida e talvez não tão autônoma para decidir sobre outras coisas. Então, supera a noção do tudo ou nada, vale-se de uma definição flexível de capacidade. E o que é interessante aqui é que nesse mecanismo do Canadá, a gente altera o ônus da prova. Que ônus da prova? O ônus de provar que aquela pessoa é uma pessoa que tem ou não tem capacidade para decidir sobre a própria vida. Então, a incapacidade tem que ser demonstrada por terceiros. A gente parte do pressuposto que a pessoa tem capacidade. Se alguém duvida dessa capacidade, essa pessoa que duvida é que tem que, de alguma forma, comprovar que a pessoa não consegue gerir a própria vida. E tem um outro tipo de acordo que é mais amplo, que trabalha muito a questão das decisões médicas, de natureza médica, né? Então, internamento, tratamento, medicalização, enfim. Só que para esse tipo de acordo, a lei exige, de certa forma, que a pessoa tenha um entendimento maior sobre as consequências desse acordo, né? Então, eu posso dizer que eu vou ter um apoiador para me ajudar a decidir sobre se eu vou ou não me submeter a uma cirurgia ou a um determinado tratamento, mas nesse caso a pessoa precisa efetivamente compreender as consequências. Aí no Canadá eu trouxe uma coisa que eu achei interessante, que eles fazem, o que se usa para permitir que as pessoas façam esses termos de representação? O que eles chamam teste de incapacidade para provisões padrão. Provisões padrão é daquele primeiro termo lá, que eu falei que é o mais tranquilo, né? Então, o que eles perguntam? Um adulto pode fazer um acordo de... Isso é a lei, tá? É o texto da lei. Um adulto pode fazer um acordo de representação composto por uma ou mais disposições padrão, mesmo que ele seja um adulto
incapaz de fazer um contrato, mesmo que ele seja um adulto, incapaz de gerenciar seus cuidados de saúde, seus cuidados pessoais ou assuntos legais, e mesmo que ele não consiga sozinho, é incapaz no sentido de não ter autonomia, né? Para fazer a gestão de rotina dos seus assuntos financeiros. Então, mesmo que ele não consiga fazer essas coisas, a lei dá a ele o direito de ter um representante eleito, de poder ter esse apoio. Ao decidir se um adulto é incapaz de fazer um acordo de representação, ou de mudar ou revogar quaisquer disposições desse acordo de representação, o que eles levam em consideração, né? Se o adulto comunica o desejo de fazer que um representante faça, ajude ou pare de tomar as decisões. Então, isso se avalia, né? Se ele consegue trabalhar essas questões. Se o adulto demonstra escolhas e preferências e pode expressar sentimentos de aprovação ou desaprovação. Se o adulto está ciente de que fazer o acordo de representação, ou alterar, ou revogar esse acordo de representação, significa que a pessoa que o representava vai fazer ou deixar de fazer coisas, né? Em nome dele ou junto com ele. E se a pessoa tem condições de entender e reconhecer que essa relação que ela tem com esse representante é uma relação de confiança. O que é interessante do Canadá é que tudo isso aqui a gente avaliaria fora do escopo da lei, né? Eu acho que são perguntas que, digamos, a defensoria poderia fazer no seu trabalho. Lá está no texto da lei tudo isso, né? Então isso é obrigatório. Qualquer instância em que se aplique a lei, essas perguntas precisam ser feitas. Em Israel, como é que está a situação em relação à tomada de decisão apoiada? Super novo, super recente, ano passado, o parlamento israelense aprovou uma alteração da lei que trata sobre capacidade de curatela, reconhecendo a tomada de decisão apoiada como nova ferramenta. Então, está na lei, como aqui no Brasil. Não está em vigência ainda, né? Vai passar a ter vigência a partir de 2018. Então, ela vai decidir que o curador vai ser indicado apenas em situações em que seja necessário. Então, isso é parecido com o nosso caso aqui. Revoga a possibilidade de nomear o curador sem especificar os assuntos sobre os quais terá ingerência. Isso é muito interessante, porque no Brasil, a questão da interdição, a nossa aqui era total e parcial, né? Antes da LBI. Mesmo no regime antigo, quando o juiz sentenciava, né, na parcial, ele já tinha que estabelecer, circunscrever os limites, né? E para alguns países isso é novo, então em Israel é novo isso, né, de ter que estabelecer exatamente os limites de ingerência. Define os desejos da pessoa como um princípio orientador, então não é o melhor interesse, não é fazer em nome de, é o que é bom para a pessoa. E daí reconhece os direitos que também, para a gente aqui parece meio engraçado, assim, que é o direito da pessoa sob curatela a receber informações do curador. Uma super novidade que aqui para a gente, na prática pode ser que o curador aqui não dava tanta informação, mas a legislação já obrigava que o curador trabalhasse ao lado da pessoa. Também de obter informações sobre sua independência e privacidade. Achei interessante, porque para nós isso aqui não é novidade, embora na prática a gente sabe que não funcionava bem assim, mas a legislação já previa. O que tem interessante em Israel? A possibilidade de concessão de alguns tipos de procuração. Claro que aqui no Brasil a gente tem a figura do procurador, do mandatário, das procurações, mas eu trouxe isso como exemplo para a gente pensar na nossa tomada de decisão apoiada e o que essa tomada de decisão apoiada pode ou não abranger. Então tem um tipo de procuração que a pessoa assina quando ela ainda tem capacidade legal, né? Assim, que ela ainda tem plenas condições de sozinha decidir tudo da vida dela. E ela vai deixar escrito nessa procuração, ela vai instruir quem é a pessoa que vai tomar as decisões sobre assuntos da vida dela quando ela não estiver mais com a sua plena capacidade legal. Quando ela, de alguma forma, tiver essa capacidade restringida, né? Então, aqui no nosso caso, a gente podia pensar, quando ela não puder mais exprimir a sua vontade, ela vai ter alguém que, né, tentando trazer isso um pouco para o nosso caso aqui. Talvez seria isso, quando ela não pudesse mais exprimir a sua vontade, ela já deixa previamente definido quem é a pessoa que vai apoiá-la ou ajudá-la a definir a sua vida. Uma outra procuração que prevê é a procuração para formalização de diretrizes antecipadas. Vocês sabem o que são as diretrizes antecipadas? Que a pessoa vai determinar, por exemplo, deixar escrito
Em alguns países eles chamam testamento vital. Na Espanha isso já é regulamentado há muito tempo. Aqui no Brasil agora acho que o Conselho Federal de Medicina também, eu acho que já regulamentou. Que é a pessoa poder deixar escrito o que ela quer que aconteça com ela quando ela tiver uma doença, quando ela tiver em estado terminal, enfim, né? Até onde ela quer que se leve a vida dela. Então ela deixa escrito tudo o que ela quer que seja feito e o que ela não quer que seja feito, e isso é vinculante, quer dizer, isso precisa ser respeitado. Uma outra coisa que é muito interessante, eles chamam, é uma procuração para fins de hospitalização psiquiátrica, eles chamam de Ulysses Agreement. A lei reconhece que a pessoa pode assinar uma procuração, tem um processo especial para isso, ela vai estar junto com um advogado que vai se certificar que ela está entendendo exatamente o que ela está fazendo, enfim. Então ela vai passar uma procuração para que um terceiro possa consentir em nome dela para que ela seja internada compulsoriamente pelo prazo de até no máximo 48 horas. Então, assim, é uma coisa meio híbrida, porque eu até chamei de hospitalização involuntária consentida, porque eu deixo uma procuração, né, para alguém dizendo, olha, se eu entrar em surto, se me acontecer alguma coisa, eu quero que você vai ter poderes para me internar sem o meu consentimento. Eu posso até dizer que eu não vou, mas eu quero que você me interne. Só que isso é limitado pelo prazo de 48 horas. Achei interessante, né? Alguma coisa curiosa e nova para a gente pensar se isso faz ou não sentido. Eu sei que no nosso regime, no nosso sistema e naquilo que a gente acredita como sendo autonomia, isso não faça sentido. A lei também regula o procedimento para a concessão dessas procurações, como é que elas são dadas, enfim, né? Então tem todo um mecanismo lá. Quem pode receber a procuração, de que forma, enfim, tudo isso está regulamentado na lei. Reconhece as pessoas o direito de receber suporte legal, restringe a capacidade dos responsáveis de impor uma decisão, daí já é muito parecido com o que a gente tem aqui. Define brevemente as funções do apoiador, a nossa tomada de decisão apoiada não define nada, ela é lacunosa em relação a isso. Habilita o Ministério da Justiça lá, né, aqui no nosso caso não seria o Ministério da Justiça, com certeza, a editar regulamentos para ajudar a formalizar a tomada de decisão apoiada. Né? Aqui no Brasil a gente precisa esmiuçar melhor esse instrumento. Né? Lá ele diz que é o Ministério da Justiça que vai fazer. Obriga os tribunais a considerar e propor a nomeação de apoiador antes de optar por colocar a pessoa em situação de curatela. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir aqui, como é que vai funcionar na prática. Né? A pessoa vai lá, ingressou com pedido de curatela. Será que o juiz tem o poder de dizer, olha, acho que não é caso de curatela, vamos tentar estabelecer um apoio? Né? Na prática, na minha perspectiva, isso deveria acontecer. A lei não fala nada sobre isso. Prevê também que os tribunais podem fazer uso lá de um artigo específico, permitindo que os tribunais, desde logo, possam nomear apoiadores, mesmo que esse dispositivo só entre em vigor em 2018. Então, isso também é uma coisa curiosa. A lei ainda não está sendo aplicada, né? A figura ainda não está sendo aplicada, mas os tribunais já podem, desde já, nomear aí a figura dos apoiadores. Alguns pontos de aprimoramento da legislação lá, que eles colocam em alguns estudos, é que ainda divide as pessoas em capazes e incapazes. Né? Aqui no Brasil também, a gente ainda tem esse reconhecimento. Só que a gente trabalha na perspectiva da incapacidade plena, né? Ou relativa, que eu acho que é pior ainda. Né? A gente parte do pressuposto da incapacidade. Não especifica o dever inequívoco de ouvir a pessoa com deficiência em juízo. Né? Então, uma pessoa tem um processo que diz respeito à vida dela, a legislação não obriga que ela seja ouvida em juízo. Isso é complicado. Não rejeita o princípio do melhor interesse. Então, em Israel, eles continuam trabalhando também ainda na perspectiva do melhor interesse, embora se tenha essa principiologia toda de ouvir a vontade e os desejos da pessoa, mas na prática, na lei ainda está. Que mais? Não oferece uma solução para situações em que terceiros, por exemplo, banco, médicos, duvidam da capacidade jurídica da pessoa e exigem a nomeação de um curador. Então a pessoa vai no banco, quer abrir a conta, o banco diz, você não tem capacidade legal, não vou abrir. Você tem que ter um curador, a lei ainda não traz uma resposta prática para isso. Aí, em resumo, tem uma organização sem fins lucrativos, né, uma organização da sociedade civil que chama Bishut,
A Bisrut fez um projeto piloto muito legal entre 2014 e 2016. Eles selecionaram um grupo de pessoas com deficiência, trabalharam no processo de capacitação dos apoiadores dessas pessoas com deficiência. E foi o primeiro projeto que eles fizeram lá, um projeto muito bem sucedido. Então, eles trabalham assim, na perspectiva de eixos principais, então, questões pessoais, questões de saúde, se não me engano, e questões financeiras, né? O que eles colocam decisões, como se fossem graus de relevância dessas decisões, e assim eles foram trabalhando na capacitação dos apoiadores e depois no trabalho com essas pessoas. Quem é o público que eles trabalharam? Em especial, pessoas que estavam, que teriam legalmente nomeado curadores, né? Então é esse público que eles trabalharam, pessoas que potencialmente teriam curadores nomeados. Aí o resultado também, eu sempre trago os resultados porque eu acho que isso ajuda a gente a avaliar o quanto faz sentido ou não esse tipo de iniciativa. Então eles avaliaram que houve uma crescente tendência de apoio de membros da família, de funcionários públicos, de organizações e de outros profissionais em geral, a demanda de terem as pessoas com deficiência reconhecida a sua plena capacidade jurídica. Então, acho que tem um ganho interessante aí. A Austrália, o que acontece na Austrália? 2006, pós-convenção da ONU, surge aí um movimento pró-tomada de decisão apoiada. Eles formam em 2014. É legal também a gente perceber que o Brasil não está tão para trás, né? Tem lá no Canadá os caras são mais adiantadinhos, mas em Israel é novo, na Austrália é novo, esses movimentos que estão acontecendo na Finlândia, na Suécia, é tudo assim, né? 2009, 2010 para frente, né? Então tem um movimento que é pós-convenção da ONU, mas é bom que a gente fica feliz de ver que também o Brasil não está tão para trás. Então eles criam essa Comissão Australiana de Reforma Jurídica, e eles desenham, na verdade, um relatório que chama Igualdade, Capacidade e Deficiência nas Leis da Commonwealth. E lá eles estabeleceram alguns princípios para a reforma de toda a legislação em relação ao tema da capacidade legal. E daí tem alguns cases específicos, projetos piloto que eles trabalharam na prática a questão da tomada de decisão apoiada. Então, em New South Wales, em 2013 e 2014, eles fizeram o seguinte: teve lá um departamento específico, junto com a curadoria pública, eles produziram materiais para trabalhar a questão da curatela e da tomada de decisão apoiada junto à comunidade, em especial com foco no público de pessoas com deficiência intelectual. Eles tiveram 26 participantes, foram 19 pessoas atuando como apoiadores desses 26 participantes, sendo que 10 eram funcionários remunerados, 7 eram familiares, 1 era amigo da pessoa apoiada e 1 era advogado. Aí eles chegaram à conclusão que só produzir material, cartilha, documentos e coisas era insuficiente, não estava funcionando, não estava gerando resultado. Eles chegaram à conclusão, então, que eles precisavam ter aí facilitadores, né, para ajudar a trabalhar essa questão da tomada de decisão apoiada na comunidade. A conclusão que eles tiveram é que as barreiras enfrentadas pelos participantes na tomada de decisão não eram barreiras intrínsecas das pessoas, né? Então, isso dialoga com o que a doutora Sandra falou do modelo social. Na prática, se reconheceu que a barreira não é a pessoa, né? Que a barreira que essas pessoas enfrentavam eram decorrentes do quê? Do isolamento social em que elas viviam, né? Então, isso dificultou todo o processo. Então, não é o problema da pessoa, é o problema dela dentro do contexto, né? Da relação, da dificuldade que ela tem dentro do contexto em que ela está inserida. Outra questão que eles identificaram, que é a falta de poder e familiaridade com a tomada de decisão, né? Então, a pessoa não consegue decidir porque ela não sabe o que é decidir. Ela não conhece o processo de tomada de decisão. Ela não sabe o que ela precisa para poder decidir, né? A pessoa não tem familiaridade com isso. Por quê? Porque a vida inteira alguém decidiu por ela, né? Ela sozinha nunca precisou se decidir. Conflitos de interesse também eles apontaram como resultado do processo, né? E um pouco dessa dificuldade das pessoas lidarem com o tempo que leva para alguém que é apoiado estar pronto para tomar a decisão, né? Não é automático, existe um processo, né? Então, por isso que quando a gente fala da tomada de decisão apoiada e da construção desses mecanismos de apoio, a gente tem que entender que não é
eu estou aqui com a doutora Renata, ela me dá uma explicaçãozinha rapidinha, tal, linguagem simplificada, pronto, fui lá decidir. Não é assim. Né? Então, eu acho que quando a gente fala do sistema de tomada de decisão apoiada, da rede, do papel da defensoria, do papel das organizações, do papel das famílias, quer dizer, é um esforço coletivo, né? E isso leva um tempo. Né? A pessoa tem o seu tempo. No sul da Austrália teve um outro projeto que foi capitaneado pela Defensoria Pública. Eles conseguiram financiamento público de um fundo específico, um projeto de 2 anos sobre tomada de decisão apoiada. Foram 26 pessoas que participaram do piloto, pessoas com lesões cerebrais, deficiência intelectual, autismo e doenças neuromotoras. Então, o que essas pessoas fizeram? Acordos para ter o apoio. Né? Aqui no Brasil também, a nossa tomada de decisão apoiada é um acordo formalizado. Resultado dessa iniciativa. Demonstram os resultados que houveram benefícios específicos, incluindo maior confiança das pessoas em si mesmas e no processo de tomada de decisões. Melhoria das suas habilidades para tomada de decisões. Crescimento das redes de apoio. Né? Então, com essa iniciativa da Defensoria, houve o surgimento de novas redes de apoio. Aumento do envolvimento também da própria comunidade. Então, esse projeto piloto lá terminou em 2012, mas o Chair Nicholson, que é lá um dos coordenadores do projeto, continuou trabalhando e eles têm ainda trabalhado na conscientização, na capacitação de organizações comunitárias para que esse trabalho continue sendo feito. No que eles chamam território da capital australiana. Né? Em 2013, teve lá um projeto para a implantação do sistema. Eu traduzi como Esquema Nacional de Seguro para Deficiência, mas eu não sei se a tradução está muito exata. Eles fizeram um projeto pequeno com 6 pessoas com deficiência psicossocial e intelectual. Eles tinham como objetivo compreender como as pessoas com dificuldade para tomada de decisões ou cuja capacidade de tomar decisões é subjugada, como que elas podem ser apoiadas nesse processo. O projeto envolveu comunidades em que essas pessoas viviam, né? E a conclusão que eu achei interessante é que a capacidade de autodeterminação de cada pessoa era limitada. De novo, não pela capacidade de tomar uma decisão, mas pela falta de apoio, né? Pelo apoio que receberam para exercer. Então, de novo, o que esses projetos pilotos estão contando para a gente? Se a pessoa tiver o apoio, a pessoa consegue manifestar a vontade, a pessoa consegue exercer o quê? A sua autonomia. Né? Então, algumas recomendações do projeto é que exista aí a importância do reconhecimento de uma ampla gama de apoios, né? Isso é uma coisa importante para a gente conversar, porque quando a gente fala de pessoas com deficiência e apoio, a gente fala em acessibilidade, né? E acessibilidade não é uma única coisa, então para cada tipo de deficiência eu preciso de um apoio. Às vezes, para o mesmo tipo de deficiência eu preciso de diferentes apoios. Eu preciso entender qual é o apoio que aquela pessoa precisa. Importância da mudança cultural, que normaliza a participação das pessoas a participação ativa das pessoas com deficiência intelectual nos processos de tomada de decisão apoiada. Então a gente precisa começar a entender que a gente precisa reconhecer como normal, como natural, que as pessoas com deficiência decidam sobre suas próprias vidas. Então, que a pessoa com deficiência intelectual chegue no cartório e que ela diga que ela quer casar, e que o oficial do cartório não abra um olho desse tamanho perguntando o que você está fazendo aqui, ou perguntando cadê sua mãe. Né? Que a pessoa possa ser reconhecida como alguém capaz de casar. É engraçado, né? Todo mundo fala do casar, a gente fala tanto do casar, né? Esses dias eu falei também em outro lugar sobre o casamento, e a questão do discernimento, e é um pouco isso, né? O que é discernimento, né? Eu sempre fico me perguntando isso. Será que a gente tem discernimento? Quem que tem discernimento? Né? E para que tem discernimento, enfim. Vamos lá, no distrito de Vitória, também, 2014, super recente, de novo a Defensoria, olha só, estou falando várias vezes da Defensoria, das organizações sem fins lucrativos. A Defensoria criou um projeto para atuar na tomada de decisão apoiada. Foram 18 voluntários treinados para dar apoio nesse processo de tomada de decisão para 18 pessoas. Então, aqui teve um apoiador para cada pessoa. O público-alvo foram pessoas com deficiência leve, mas em situação de isolamento. Né? Então, aqui tem um elemento interessante que muitas vezes, quando a gente fala da tomada de decisão apoiada,
O ponto que surge é, tem que ter os 2 apoiadores, mas a pessoa está institucionalizada, não tem vínculo com mais ninguém. Né? Como é que vai trabalhar essa situação? Então aqui é um pouco isso, são pessoas que estavam em situação de isolamento. Pessoas entre 20 e 65 anos, e elas tomaram diversas decisões sobre a própria vida, ao longo desse projeto piloto. Então, onde elas queriam viver, cuidados em relação à saúde, tratamentos médicos, se elas queriam ou não buscar oportunidades de trabalho e de emprego, tudo isso foi trabalhado dentro desse projeto piloto. O que é interessante aqui, de novo, é a mesma coisa. O projeto conta que houve um trabalho de meses de aproximação dos apoiadores, muito diálogo, muita conversa para enfrentar as barreiras, e a conclusão é que a maioria dos participantes, de novo, apresentou melhora na capacidade de tomada de decisão, melhorou com isso também a sua qualidade de vida, e a constatação que se chegou também, a contrário senso, é a endêmica negligência, né, em que essas pessoas viviam, né, o quanto elas estavam deixadas de lado e não eram ouvidas, enfim. Então, isso aqui é a realidade lá de Vitória. Tem um outro projeto que eles deram continuidade depois desse piloto, e daí eles começaram a trabalhar com pessoas com deficiência intelectual grave ou profunda. Então eles começaram a atingir um público diferente, foram poucas pessoas, 5 pessoas com deficiência intelectual grave ou profunda, trabalharam por um período de 6 meses com esse público. E daí também as descobertas que eu achei que é interessante compartilhar com vocês, é que tem 2 papéis distintos, né, nessa questão do apoiado ou apoiador. Então, o papel da pessoa com deficiência e essa sua necessidade, o reconhecimento das suas expressões de preferência, né, então que isso é uma coisa muito importante. E o papel do apoiador, que nesse processo é o que, na verdade? Responder a essa expressão de preferência. Né? Em resumo, o que o apoiador tem que fazer? É isso. Né? É, de alguma forma, ajudar a pessoa a traduzir aquilo que ela quer. E daí também foram identificadas mais algumas questões em relação à questão dos apoios e que, enfim, servem também como subsídio para aprimoramento aí da legislação e do mecanismo lá na Austrália. O que eu tinha para trazer de informações, compartilhar, são essas. E o que eu queria deixar para vocês é um pouco essa coisa aberta da reflexão. Né? Eu acho que a legislação brasileira avançou muito. A gente tem a previsão legal da tomada de decisão apoiada, que é muito bacana, é um avanço. Né? Mas, na prática, eu acho que os operadores do direito, a Defensoria, o Ministério Público, o pessoal da rede, em geral, a gente vai ter um desafio aí pela frente. Né? Que é como é que a gente vai trabalhar na prática aí a tomada de decisão apoiada.